Introdução ao Novo Testamento. A vida de Jesus marcou o início de uma nova era. Deus entrou na história de modo pessoal e deixou inequivocadamente claro que Ele está do nosso lado, fazendo o possível para nos salvar. O plano foi apresentado e executado na vida de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Sim, é difícil acreditar, porque parece bom demais para ser verdade. No entanto, homens e mulheres creram que Jesus era o Deus vivo entre eles e para eles. Logo compreenderam que Ele também vivia neles. Para surpresa deles, descobriram-se vivendo num mundo governado por Deus, onde Ele tem a primeira e a última palavra a respeito de tudo. Isso significa que tudo, literalmente todas as coisas, tem de ser outra vez configurado, imaginado e repensado. Eles mergulharam nesse estilo de vida com imensa satisfação. Contavam histórias a respeito de Jesus e sistematizaram os ensinamentos dele de forma memorável. Escreveram cartas, entoaram canções, oraram. Um deles escreveu um poema extraordinário baseado em visões santas. Não havia uma organização aparente, era tudo mais ou menos espontâneo e, aos olhos do observador casual, algo aleatório. Num período de cerca de 50 anos, esses escritos foram adicionados ao que mais tarde seria compilado pelos seguidores de Jesus e denominado o Novo Testamento. 3 categorias de escritos: testemunhos oculares, cartas pessoais e um poema visionário compõem o livro. 5 narrativas, 21 cartas e um poema. No decorrer do trabalho de redação, análise, coleta e organização dos textos, durante o qual aparentemente não havia nenhum responsável, os primeiros cristãos que tiveram a vida transformada e moldada pelo que leram chegaram à convicção de que, de fato, havia um responsável. O Espírito de Deus estava por trás de tudo e em tudo. Em retrospectiva, eles podiam ver que nada era aleatório. Cada palavra trabalhava com outra palavra e os documentos guardavam harmonia entre si. Não havia nada acidental no processo, nada meramente circunstancial. Eles eram ousados a ponto de chamar Palavra de Deus. O que escreveram, apostando nisso a própria vida. Muitos de seus leitores, desde então, são convencidos de maneira semelhante. Uma característica impressionante de todos esses escritos é que expressam a linguagem das ruas, a linguagem do mundo comum, o vernáculo das ruas onde as pessoas estavam, as áreas de recreação e as feiras livres. No mundo da língua grega daqueles dias, havia 2 níveis de linguagem: o formal e o informal. A linguagem formal era usada para escrever filosofia, histórias, decretos governamentais e poesia épica. Se alguém fosse conscientemente escrever para a posteridade, seria em linguagem formal, com vocabulário erudito e estilo preciso.
Contudo, se o texto fosse algo rotineiro, lista de compras, cartas de família, contas e recibos, a linguagem seria informal, aquela falada no dia a dia e ouvida nas ruas. Essa é a linguagem usada em todo o Novo Testamento. Algumas pessoas se espantam com isso, imaginando que para tratar de um Deus santo e de assuntos santos deveriam ser usada uma linguagem elevada, majestosa, cerimonial, mas uma boa olhada em Jesus, sua preferência por histórias populares e de fácil associação para o povo comum desfaz essa suposição, pois Jesus é Deus que desce até nós, fazendo-se como nós, sem exigir a ascensão da nossa vida à condição divina para depois aprovar nossos esforços. É por isso que os seguidores de Jesus, em seu testemunho, pregação, tradução e ensino, procuram sempre traduzir a mensagem, as boas novas, para a linguagem do lugar em que vive, seja ela qual for. Para entender corretamente a mensagem, a linguagem deve ser correta, não refinada, não algo que evoque uma erudição inalcançável. Deve ser uma linguagem terrena e comum, que revele a presença e a ação de Deus onde menos esperamos e que consiga nos cativar, mesmo quando a decadente mediocridade envolve nossa vida e Deus é a realidade mais distante da nossa mente. Esta versão do Novo Testamento em linguagem contemporânea faz que a mensagem permaneça atual e inteligível, com o mesmo vocabulário que utilizamos quando fazemos compras, conversamos com amigo, contamos e comentamos as questões mundiais e ensinamentos, ou transmitimos ensino aos nossos filhos. O objetivo não é traduzir palavra por palavra do grego para outro idioma, é sim converter o tom, o ritmo, os acontecimentos e as ideias para o modo de pensar e falar dos dias de hoje. Enquanto eu trabalhava nessa obra, a Bíblia, a Mensagem, eu compreendi que é exatamente isso que tenho feito em toda a minha vida vocacional. Em meus 35 anos de pastorado, estive na fronteira entre duas linguagens, o grego bíblico e a linguagem do dia a dia, atuando como tradutor. Sempre escolhi as frases mais apropriadas, de modo que os homens e as mulheres que eu pastoreava pudessem encontrar o caminho nesse mundo com o qual Deus se comunicou tão claramente, decisivamente através de Jesus. Fiz isso no púlpito, na cozinha, nos hospitais, nos restaurantes, no estacionamento, piquenique, e procurando sempre uma maneira de tornar o texto bíblico relevante aos contextos situacionais em que cada pessoa está envolvida. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao Novo Testamento, contida na Bíblia, a Mensagem.